já vai iniciar com a turma que tiver aqui. Eu acho importante a gente fazer a gravação, a gente faz a avaliação e depois a gente vê se pode disponibilizar, tá? Dependendo dos dados que sejam necessários a gente acessar aqui, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro evento com cadastradores parciais ou gestores de acesso setorial, né, que a gente está fazendo dentro do órgão central. Meu nome é Thalita, eu sou a responsável pelo Conecta Gente, que é uma iniciativa do órgão central, do CIPEC, para se aproximar das unidades de gestão de pessoas e a gente conseguir cada vez mais estar mais próximos, atendendo as necessidades de vocês, entendendo também e fazendo com que vocês participem das soluções. Então, o Conecta Gente está aqui em parceria com o Departamento de Sistemas e Informação da SGP para fazer esses plantões de dúvidas, que serão 3 a princípio, para o gestor de acesso setorial, tá certo? Hoje a gente está fazendo esse trabalho de 15 às 16, talvez a gente tenha que pegar um pouquinho mais do que 16 horas, para poder falar um pouquinho sobre senha-rede, que a gente vai fazer tematizado o plantão de dúvida, abordando as principais dificuldades que a gente percebe dentre aqueles questionamentos que vão chegando para a gente, tá? Dia 15/9 vai ser pela manhã e dia 29/9 também pela manhã. Lembrando que são quartas-feiras, essas próximas quartas-feiras aí, exceto da semana que vem, nas outras pulando, né? De 15 em 15 dias. A gente vai estar tendo esses eventos de cadastrador parcial. Vai ser sempre o mesmo link para cada evento, para todos os eventos, tá? Então, não precisa, pode guardar o link aí, que da próxima vez vocês vão ter. Daqui a pouco os meninos vão falar quais são as temáticas que nós vamos tratar nesses dias, tá bom? Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro Conecta Gente. Ficamos felizes pela sua participação. Atente-se às regras desse momento especial. Desligue seu microfone para melhorar a nossa comunicação. Para melhorar a transmissão, desligue sua câmera. O chat pode estar aberto. Se estiver, coloque suas dúvidas lá. Indique um e-mail caso não consigamos respondê-lo ao vivo. Peça sua vez. Para participar, basta levantar sua mão. Ao participar, lembre-se de colocar seu celular no silencioso. Os sinais podem atrapalhar. Esperamos que você curta esse encontro. Aproveite e conecte-se. Bem, fazendo essa introduçãozinha aqui com essas regras gerais, por que eu passo elas? Gente, é para a gente não passar o sufoco de aparecer com a câmera ligada em lugares indesejados. Então, para a gente não passar um vexame aí, um perrengue, coloca a câmera no silêncio, no fechada, né? A câmera fechada e o seu microfone no mudo. De vez em quando, a gente aciona o microfone aqui no mudo, tá? Eu vou pedir, vou orientar aqui quem estiver falando, quem estiver trazendo a informação, toda vez que você escutar um ruído, você mesmo pode colocar lá no silenciar todos, que não silencia você, tá bom? Se a gente fizer isso por você, você vai ficar no mudo e vai atrapalhar também a explanação. Então, é melhor que quem estiver falando acione o silenciar todos, tá bom? Aqui, quando você abre os participantes, você tem essa opção, esse botãozinho silenciar todos. Hoje a gente está aqui com algumas pessoas que vão tratar desse assunto. Eu acredito que é um dos mais conhecidos da Esplanada, quiçá do planeta Terra, o Fiuza, que é o responsável por várias frentes, já trabalhou em tanta coisa aqui dentro da SGP, que eu acho que ele é um dos mais conhecidos. Fiuza, todo mundo tem o telefone dele. O Antônio e o Jefferson, que é meu amigo, que de vez em quando no Natal ele me ajuda em algumas situações, né, o Jefferson. Mas trazendo aqui para vocês essa equipe do Desim para tirar essas dúvidas de vocês. Então eu vou dar o espaço aqui para o Fiuza, para o Antônio e para o Jefferson. Eu só queria falar um pouquinho da dinâmica desse trabalho. Vocês vão ser atualizados a respeito do que a gente vai tratar aqui, ou seja, a gente vai nivelar vocês no conhecimento básico a respeito da temática que a gente vai tratar hoje. E em seguida, e enquanto isso, vocês já podem colocar no chat aqui as perguntas de vocês,
tá? Vocês já podem ir trazendo essas perguntas. Hoje, a temática é senha-rede, vai ter uma contextualização para vocês, e aí vocês vão poder colocando as perguntas de vocês. No final, se a gente tiver um tempinho, a gente vai conseguir abrir para poder conversar com vocês ao vivo, tá bom? Antônio, Fiuza e Jefferson, a bola está com vocês. Obrigado, Thalita. Boa tarde a todos. Que eu vou falar rapidinho, né, até para não tomar muito tempo. Eu agradeço a oportunidade, tá, Thalita? E nós programamos aqui inicialmente esses 3 encontros, mas eles não estão limitados a esses 3. Então, na medida que nós sentimos aí a dinâmica, né, e a tipo de dúvida e a quantidade de dúvidas, né, nós estamos aqui à disposição para promover outros encontros, né, se for necessário. Tá? Então, aproveitem. Estamos aqui com o Antônio Alves Dias, né, que vocês conhecem, é uma pessoa que tem profundo conhecimento aí do senha-rede, do SIGAC, do extrator, do DW, né, de como proceder com essas habilitações. Então, aproveitem a oportunidade, e o que também nós não soubermos responder aqui de bate-pronto, nós vamos estar anotando e encaminhar na sequência para vocês, tá bom? Vai lá, Toninho. Beleza, vamos aí. Aí já a experiência um pouquinho de longa data, aí, mais às vezes até porque a idade muitos aqui. Então, estou aí desde o início do CIAP, desde o início mesmo, lá de 1990. Então, começamos aí com o CIAP, CIAP-NET, o CIGEP também, começamos lá junto com o desenvolvimento, aí veio o próprio FIUSA, depois a Jefferson, o pessoal. Então, nós estamos juntos aí para, dentro do possível, atender já a boa das expectativas e dúvidas e explorar, né, realmente aí os problemas, os maiores problemas que vocês tiverem. Beleza, sou o Jefferson também, trabalho aqui na equipe com Fiuza e com Antônio Dias, aí também conhecido pelo pessoal como Toninho McLaren. Pedro está compartilhando uma tela aí. Pedro, eu vou cancelar seu compartilhamento para iniciar minha apresentação aqui. Isso que eu ia fazer agora. Então, vamos fazer aqui rapidinho uma apresentação aqui inicial, para a gente poder só definir alguns conceitos, a gente poder alinhar com todo mundo. Então, a gente inicia aí. Toninho vai ser o nosso mestre de cerimônia, que vai para o plantão de dúvidas. Essa primeira parte, então, eu vou falar um pouquinho aqui só sobre esses conceitos iniciais, sobre a gestão de acesso dos sistemas estruturantes de gestão de pessoal. Então, onde é que está definido, qual que é a base legal que institui a política de segurança dos sistemas? Então, está aí, a portaria 236 de 2014, ela teve uma alteração pela portaria 1596 de 2019. Então, vou colocar aqui rapidinho os principais pontos dela. Ela estabelece as regras de acesso, define competência e responsabilidade dos usuários, define o que pode e o que não pode, fala quem pode acessar o CIAP, é importante, somente servidor ocupante de cargo efetivo ou de cargo em comissão, empregado público, militar das Forças Armadas, governo do DF, empregados públicos, governos estaduais, DF, servidor empregado público lotado em exercício para a composição da força de trabalho. Então, é importante, não tem nada aí de terceirizado nem de estagiário. Isso é uma dúvida que chega direto. Por que eu não posso habilitar estagiário nem terceirizado? A política de segurança nossa assim define. E sempre lembrar que é obrigatório o uso de certificado digital para acessar qualquer sistema nosso, SIAP, SIGEP, independente do que seja. Portaria também, ela trouxe essa nomenclatura nova, né, o que é o gestor de acesso setorial, antigamente chamado de cadastrador parcial, e o gestor de acesso central, antigamente chamado de cadastrador geral, mas o nome se manteve, né, ficou no gosto pessoal, é cadastrador parcial, é cadastrador geral, assim que a gente identifica todo mundo. E também outra coisa importante, todas as transações, consultas, transferências de dados feitos pelos sistemas, elas são todas monitoradas e registradas nos logs. Os sistemas. Então, falar aqui um pouquinho dos sistemas que a gente tem e como é que é feita a gestão, qual o sistema que controla o acesso, qual o sistema que faz a gestão de acesso. Então, o principal que a gente tem, o mais antigo, é o senha-rede. Ele é o sistema de gestão de acesso do SIAP, SIAP-NET, SIAP, SIAP Saúde e Extrator. O mais novo que a gente tem aí é o SIGAC. O SIGAC já foi feito para poder atender
a família toda do CIGEP, seus diversos módulos. Temos também o GHU, que é o Sistema de Gestão de Acesso do DW, e agora a gente está chegando aí com o SouGov, que está fazendo acesso integrado com o Acesso Gov.br, aquele acesso do cidadão que todo mundo tem um login e senha. E aí vem uma observação importante aqui. O Acesso Gov.br ele não está na nossa gestão. É outra secretaria quem cuida. Não, então, dessa forma, ele não tem nenhuma integração com o CIAP. Então, se muitas pessoas perguntam, eu alterei meu e-mail, mas o acesso continua com o e-mail errado. Não, acesso Gov.br não tem integração nenhuma. É um sistema que antigamente a gente usava, atualmente ainda, né? O SIGAC, que é um exclusivo dos servidores, agora a gente está usando um que é de toda a sociedade, é o Gov.br. E aí, como é que funcionam as permissões? Só para poder também trazer um pouquinho de nomenclatura aqui. O senha-rede, ele tem as ações dele, são as transações no SIGAC, já chamado de permissões. E um conjunto de ações, no caso do senha-rede, eu vou agrupar dentro de um perfil. Então, são várias transações. O servidor pode consultar isso, pode fazer aquilo, pode fazer esse lançamento. Então, esse conjunto de transações eu coloco um perfil. E esse perfil é o que eu vou conceder acesso ao meu usuário. Lá no sistema SIGAC, a ideia é a mesma, só a nomenclatura que muda. Então, aqui eu tenho um conjunto de permissões que o usuário pode fazer e eu agrupo essas permissões dentro dos papéis. E os papéis é o que eu vou conceder também para os usuários. E aí, a abrangência, qual o nível de acesso que ele vai ter? Abrangência, então, o nível de acesso é o geral, onde a gente pode consultar todos os órgãos. Esse é exclusivo do órgão central do CIPEC e órgãos de controle, como TCU, CGU. E aí os demais vínculos, os demais níveis de acesso que vocês já conhecem. Opa, acho que alguém pegou o controle da minha apresentação aí. E acho que alguém derrubou minha apresentação agora. Vamos tentar compartilhar de novo. Certeza que não é intencional, viu, Jefferson? Aqui os botãozinhos estão tudo pertinho para você silenciar e colocar e fechar a câmera. E aí, acho que às vezes alguém... Beleza, então voltando aqui. Os níveis de acesso que vocês já conhecem, então, geral, órgãos vinculados, órgão vinculado principalmente para o MEC, né, que tem aquele tanto de faculdade embaixo. A gente aqui no Ministério da Economia tem IBGE, tem vários outros órgãos também vinculados, que pode estar tendo esse acesso geral. Ele, muitas vezes, usado também pelo pessoal de orçamento e finanças, né, que cuida de todos os seus vinculados. Nível órgão, unidade pagadora, de apoio, órgão subordinadas e o órgão. Que a gente trabalha bastante, então, nos nossos sistemas é o órgão e unidade pagadora. E as categorias? As categorias aqui, então, específica do senha-rede, a administração de sistema, onde vai poder incluir e alterar os parâmetros, né, do CIAP, o operacional, que é a maioria dos usuários, efetuar os lançamentos cadastrais financeiros, e aquele que somente pode consultar. Agora ficou pequeno aqui até para eu ver. Então, esse aqui é o anexo 1 da portaria da segurança da informação do CIAP. Anexo 1 da portaria 236. Então, é importante, sempre que vocês tiverem oportunidade, vocês podem ver que aí ele vai e mostra qual é o papel de cada um dentro do sistema e como é que se solicita, quem é que é o responsável por autorizar o acesso e quem é o responsável também por fazer essa habilitação. Então, o primeiro papel aí que a gente vê é o órgão central. Então, o próprio órgão central, o chefe imediato vai conceder o acesso, até coloquei em vermelho aí para poder ficar bem claro. Vermelho é o gestor de acesso central, é o cadastrador geral. Então, quem vai conceder essa habilitação é o cadastrador geral. Então, quais são as habilitações concedidas pelo geral? Então, aqui já, nossa casa, o órgão central, e aí, para o cadastrador parcial. Então, para a gente cadastrar um cadastrador parcial, é a gente que cadastra. Para a gente habilitar um usuário no explorador, é aqui o cadastrador geral que habilita. E também no DW. Então, são esses três aqui que vai ser responsabilidade do cadastrador geral. Além disso, tem alguns perfis específicos que são também exclusivos do cadastrador geral. E aí fica com vocês, os setoriais, os cadastradores parciais, para poder habilitar os seus próprios servidores, seus dirigentes, os usuários
que mexem também com orçamento e finanças. É a parte que ficou aqui para o cadastrador parcial ou gestor setorial. Depois vocês vão ter acesso, podem ver com calma aí essa planilha e também lá na portaria. Só pesquisar a portaria na internet, portaria 236, institui a política de segurança do CIAP. Vocês podem ver essa tabela completinha lá. E aí, sempre lembrando como é que a gente faz a solicitação do acessos, então sempre via lá portal do servidor. Vocês entram no portal do servidor, dúvidas frequentes de acesso, vai ter 2 itens lá que são importantes para vocês. O primeiro, eu tenho um cadastrador parcial novo, então lá você vai ver todo o passo a passo, vai ter o formulário para ser preenchido e o link da Central CPEC, onde vocês vão anexar esse formulário. A mesma forma, eu preciso que um servidor tenha acesso aqui. Aquele acesso extrator de dados e DW é somente o nível geral. E tem mais alguns acessos também que somente o nível geral, não, o cadastrador geral que pode conceder. E tem mais alguns também, então vai estar lá tudo explicado, o formulário juntamente com o link da Central CPEC, que está repetido aqui. E aí, a nossa agenda de plantão de dúvidas que a gente fez, então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, passar a palavra para o Antônio, para a gente poder falar um pouquinho aqui, então, da pequena monta, encerramento de habilitação, e depois disso a gente já abre aí para as dúvidas. Toninho McLaren, fica à vontade. Seu microfone está fechado, Toninho. Então, meus amigos, boa tarde. Estamos ouvindo, né? Vamos nessa. Isso, parecer. Então tá aí. Verdade, pequena monta, a gente, quando desenvolveu essas questões, até para melhorar o controle, né? E separar os atores, né? Dentro do RH, dentro da área de gestão de pessoas, né? Como o operacional mesmo, tipo ou o chefe de pagamento, os seus técnicos lá dentro, os servidores, né? Que vão fazer os lançamentos em folha, né? Então, para isso, a gente criou um perfil chamado Adautoriza. Até inicialmente a gente tinha criado um nome, seria Pequena Monta mesmo, mas aí por alguns ajustes lá que eles queriam definir na gestão na época, né, preferiram botar dessa forma, o mesmo nome é da autoriza da própria transação. Né? Ela é destinada ao chefe de pagamentos, com nível de acesso unidade pagadora, mas operacionais, né? A fim de autorizar, desautorizar o pagamento de pequena monta aos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão. Então, essa é a parte inicial do lançamento de rubricas lá na movimentação financeira, lá na folha. Né? E o outro perfil, chamado Gestor RH, contém as transações, né, FPAT, PEC, NPE, FPCOP, NPE, que é os ativos, né, de pensionistas, e FPAT, PEC, SE, da análise dos ativos, e os outros eram de pensionistas, né, o PE de pensionista e SE de servidores ativos e aposentados, para homologação e autorização final e liberação na folha por parte do gestor de recursos humanos, coordenador, pró-reitor ou autoridades equivalentes, conforme disposto comunica 555-092, de 2014, inclusive. Portanto, o gestor de RH, o equivalente para acessar as transações FPAT, PEC, NPE, FPAT, PEC, MSE, deverá possuir um nível órgão mais operacionais. Tá? Assim, para muita gente, muitos cadastradores, os novos, enfim, né, que vão sentir, mas eu vou só depois complementar essa questão dos níveis, né, da questão da segregação dessas funções. Então, as transações FPCOP, PEC, NPE, FPCOP, COPE, QMSE estão liberadas para consulta geral dos demais usuários, nos perfis Console e Adautoriza. Né? Então, tem outros perfis também, além desses. Os cadastradores parciais já estão habilitados para atribuir o perfil Adautoriza aos chefes de pagamentos, nos órgãos e entidades do CIPEC. Os cadastradores parciais também já estão habilitados para atribuir o perfil Gestor RH, destinado aos gestores de recursos humanos, coordenadores, pró-reitores equivalentes.
Então, a partir de 2020, a atualização dos dados dos responsáveis pelo pagamento nas UPAGs, nas unidades pagadoras, está sendo feito pelo novo módulo EORG do CIGEP Gestor. Ele segue o seguinte caminho: gestão de pessoas, estrutura organizacional, alteração de ordem, UPAG, responsável pela alteração de pagamento, incluir, alterar, responsável pela alteração de pagamento. Então, esse é todo o caminho lá dentro do CIGEP, para fins aí de registro do responsável pelo pagamento, tanto o usuário operacional, que vai fazer o lançamento, como o gestor, que vai fazer a homologação. Tem que estar lá dentro, registrado como responsável pelo pagamento. Então, é importante, eu queria até reforçar essa última observação, né? Porque isso foi alterado em função da implantação do EORG. Então, essa necessidade, né, que essa informação antes era alterado direto no CIAP, né, lá pela transação de alteração de UPAG. Quando nós fizemos a implantação do EORG, isso migrou para o EORG. Então, é importante ressaltar que a gente percebeu, né, alguns órgãos, principalmente que estavam acostumados com o uso da transação anterior, que ficaram um pouco na dúvida como é que seria feita a alteração, tá? Perfeito. E justamente, antes era o registro dos responsáveis, tanto o gestor como os operacionais, era pela transação TB a UPAG, né? Do CIAP. Era a tabela dentro da UPAG, onde fazia-se o registro desses gestores e usuários operacionais para fazer esses lançamentos e homologação, né? O que é importante vocês entenderem, os cadastradores, né? Que às vezes um técnico, um gestor, passa um problema para vocês nesse caso, que são 3 atores, vamos dizer assim, que vão trabalhar nessa ação aqui, nessa atividade. O cadastrador parcial, ou seja, ele faz a parte dele, faz a habilitação do perfil, no caso, a da autoriza, com nível unidade pagadora mais operacionais, e para o gestor, né, o gestor que vai fazer a homologação, é o perfil gestor RH mais o nível órgão mais operacionais. Essa é a parte que ele faz, no senha-rede, cadastrador parcial. Outro técnico com acesso, né, agora, antes era dentro do CIAP, que tinha acesso à tabela TB Alupag, agora pela tabela lá dentro do EORG, né, o perfil EORG, papel EORG gestor, vai fazer o registro, tá, do gestor e do usuário operacional lá como responsáveis pelo pagamento, tá, da folha lá dentro da UPAG. Tá? Faz o registro deles, senão eles não conseguem acessar a transação e dá certo. E, por fim, os atores finais, o usuário operacional faz o lançamento das rubricas, né, na movimentação financeira da folha, e o gestor de RH, enfim, ou alguém delegado, que faça a homologação final desses lançamentos. Né? Então, basicamente, essa é a parte aí de pequena monta, né, que o pessoal gera muitas dúvidas. Ou seja, tem um cadastrador parcial, tem um segundo, um técnico, um usuário habilitado para fazer o registro lá no EORG, e o terceiro, e os outros são o usuário operacional, faz os lançamentos em folha, né? E o gestor que faz a homologação desses lançamentos. Né? Vamos dizer aí 3 a 4 atores. Né? Às vezes, em alguns órgãos muito pequenos, eles tentam fazer as mesmas funções, e é complicado. Né? Justamente a questão que é explicada da política de segregação dentro do CIAP. O que ocorre lá dentro da política de segregação? Nem sempre um nível maior consegue fazer tudo dentro do CIAP. Por quê? As transações são trabalhadas, são configuradas para, de uma determinada forma, para quem vai poder acessar. Por isso que era tratado de política de segregação de funções, na antiga norma número 1, também está aí na portaria 236. É importante vocês lerem e entenderem essa base legal, que vai dar alguns caminhos para vocês entenderem como funciona o sistema. O que eu posso dizer para vocês, 90% das transações do CIAP são configuradas no nível unidade pagadora mais operacionais.
Aí alguém me pergunta, não, então o gestor, nível geral, tem um geral e às vezes ele tem um nível geral operacional. Ele consegue acessar movimentação financeira, por exemplo, está configurado somente por nível unidade pagadora e operacionais. Nível abaixo e o nível acima não acessa, não podem acessar. Tá? O SEAP tem essa particularidade. E isso para várias transações, tanto de tabelas, como as operacionais de cadastro, de folha. Né? E então, às vezes, isso cabe assim, algumas dúvidas, não só para os cadastradores, como para as operacionais. Já respondendo a dúvida da Priscila Ximenes aqui, que ela mandou até um e-mail, eu verifiquei o e-mail dela, já vamos responder agora, já verifiquei até lá no Sem a Rede. Então, a opção que ela queria lá de atestados, enfim, ela está dentro do perfil Saúde PERIC, isso aí serve para todos. Então, posso dizer 99%, não vi todas as transações, mas eu vi algumas, elas estão dentro desse perfil Saúde PERIC, lá do CEAPNet, tá? E o nível para acesso a essa transação é unidade pagadora mais operacionais. Tendo esse perfil, Saúde PERIC mais o nível unidade pagadora e operacionais, o usuário consegue acessar essa transação de atestado. Já respondendo a Priscila e a todos mais que tiver dúvida em relação a isso. Mas, Antônio, desculpa, você viu no arquivo que eu mandei com os prints das telas que comprova que ela está no Saúde PERIC marcado xizinho, unidade pagadora está marcado xizinho e operacionais está marcado xizinho. E aí ninguém consegue resolver esse caso porque, assim, tudo está cadastrado, mas mesmo assim a servidora não tem acesso. Inclusive, eu mandei, depois que a reunião começou, eu mandei outro arquivo que mostra as telas da própria servidora que ela organizou bonitinho para poder visualizar o que ela vê lá, tá? Então, ou seja, ela está cadastrada no Saúde PERIC, ela está cadastrada como unidade pagadora, ela está cadastrada como operacional, mas mesmo assim o acesso não conclui. Você lembra da crítica? É que eu não cheguei a abrir agora todos os arquivos, né? Você lembra da crítica? Não tem crítica nenhuma, tanto é que quando você entra no SEAP, no Senha Rede, está lá cadastrado, eu não preciso fazer nenhuma alteração, e tudo marcado, inclusive eu marquei no SIGAC também, porque eu não sabia se era problema no SIGAC ou se era no Senha Rede. Enfim, está tudo marcado, não tem nenhuma restrição quando eu fui colocar, e mesmo assim a servidora não tem acesso. Priscila, ela tem mais de uma habilitação? Desculpa, não entendi. Você pode repetir? Essa servidora tem mais de uma habilitação no Sem Rede? Tem. Então, o potencial pode ser, de repente, ela tem que trocar a habilitação quando ela logou lá no CEAPNet. Porque às vezes ela está logando quando ela está logando no CEAPNet, ela está com a outra habilitação ativa. Entendeu? É o Fiuza que está falando? Sou eu. Ah, tá. Tá bom, Fiuza. Fiuza, eu posso te procurar depois da reunião, então? Não, pode. Mas o Antônio Alves vai ver exatamente isso, tá? Tá. Então, é porque, assim, a gente precisa resolver, né? A gente está há alguns meses desesperado com esse problema. E isso tem impacto gigante. Então, assim, realmente há uma necessidade de solucionar. Então, se a gente não conseguir solucionar aqui na própria live para não atrapalhar os outros colegas, eu queria ajuda aí depois da live. Um teste, né, Tony, que pode fazer até para matar isso, se for isso, é encerrar as outras habilitações ou desativar, que aí deixa só do SEAP Saúde, que aí você mata esse problema, entendeu? Usuário, acessou, funcionou, aí depois você retoma as outras habilitações no Senha Rede, e aí a gente orienta como é que faz essa mudança, a troca da habilitação. Entendi. Tá bom. Obrigada, Fiuza. Até porque, veja, mas também, quando ela acessa no CEAPNet, se der algum erro de acesso, de transação, aparece no rodapé. Sempre vai ter uma mensagem de erro do sistema. Isso aí é fatal. Então, eu não vi ainda
o seu anexo que você mandou, mas fatalmente lá no acesso da usuária deve ter uma crítica de erro. Aí a gente vai analisando a crítica de erro e a gente mata a charada. Tá? Mas se ela tem o perfil saúde peric, nível UPAG, unidade pagadora operacionais, teoricamente vai poder acessar. Se não conseguir, a gente vai analisar a crítica de erro do sistema, tá? E verificar, inclusive, se está tendo alguma outra situação de bloqueio do sistema. Tá? Antônio, desculpa te interromper. A tal servidora sou eu, Maria Luísa. Mas, de qualquer forma, depois, se você puder dar uma olhada nos prints que a Priscila te encaminhou, quem fez os prints fui eu. Não é nem questão de crítica, né? Assim, o que está acontecendo é que é uma crítica, né? É como se a gente não tivesse atestados médicos, né? Depois da filtragem que a gente faz lá no módulo órgão, é como se eles não existissem. E assim, infelizmente, como eu conheço o perfil do nosso servidor e eu sei que a gente recepciona muitos atestados médicos, foi um estranhamento mesmo. E a gente começou a conseguir ver só pelo CIAP Saúde, que um ponto focal, né? Inclusive, a Elga, não sei se vocês conhecem, ela tinha falado que ia ser desabilitado. Ela estranhou muito quando eu disse que eu estava tendo acesso aos atestados pelo CIAP Saúde, não pelo módulo órgão. Enfim, eu não sei se existe alguma peculiaridade por conta do ICMBio, pelas nossas UORGs, mas depois, se a gente puder conversar mais diretamente, eu te agradeço. Na verdade, o que ocorre? Você está conseguindo acessar, certo? Uhum. Consegue. Mas só que não estão aparecendo, estão sendo incluídos. Faz lá certinho o upload, tudo tranquilo. Certo? Então, na verdade, quando eu faço filtragem no módulo órgão, é como se eles não existissem. Eu só consigo vê-los pelo CIAP Saúde, entendeu? Que, inclusive, eu estou acessando com senha da minha chefe, porque eu também tenho um problema no CIAP Saúde. Eu e outros colegas de gerências regionais que precisam operar o CIAP Saúde para mexer nisso, porque essa gestão é descentralizada no ICMBio, né? São 5 gerências regionais, mais a sede que tem acesso ao CIAP Saúde, ou deveriam ter. Então, assim, o meu usuário foi revogado, eu estou usando a senha da minha chefe, e o meu maior medo, da nossa coordenadora geral, né, minha e da Priscila, meu maior medo é essa senha dela cair de vez, e aí, realmente, aí acabam os acessos. O último bote salva-vidas, a senha dela, entendeu? Porque a gente não opera o atestado web pelo módulo órgão, somente pelo CIAP Saúde e pelo CPF e senha dela, que é o único que ainda está funcionando, entendeu? Então, aí, nesse caso, nosso problema aqui não é a habilitação. Tá? Nosso problema aqui, pelo relatório, depois vou olhar certinho ali os prints, tá? É problema de rotina, de integração entre os sistemas aí, tanto a parte do CIAPnet órgão, como o portal CIAS. Tá? Então, ali tem algum problema de rotina, de programa mesmo, tá? Que estão induzindo alguma situação nessa. Viu, Priscila? Aí já entra a parte da Elga também. Então, aí o que eu vou pegar, assim, nós temos aí os e-mails, aí eu vou conversar aqui com o Toninho, na sequência a gente chama também aqui a Elga, e a gente vamos entender essa situação com carinho, que eventualmente pode ser que não seja realmente só questão de habilitação, tem alguma questão lá no módulo do CIAP Saúde, tá? Exato. Tá, Joia, eu agradeço, porque eu até mandei um e-mail recente para a Elga, tentando explicar, porque quando eu printei, mandei algumas coisas no WhatsApp pessoal dela, porque eu tenho esse contato, né, ela tentou realmente me ajudar muito, mas as coisas que eu mostrei para ela que estavam acontecendo, ela nem conseguia compreender, porque supostamente não era para estar acontecendo. Quando eu falei para ela, eu estou acessando atestado web, atestado médico somente pelo módulo saúde, mas como assim? Não, é para estar funcionando no módulo órgão. E realmente chegou a funcionar um pouco, bem no começo, assim que colocou o Saúde Peric, depois caiu e segue essa situação, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um problema mesmo um pouco maior, que vai além das habilitações, porque tudo que a Elga sugestionou, a Priscila fez, e mesmo assim a gente não conseguiu nem resolver no módulo órgão, e nem dar acesso ao CIAP Saúde para os colegas que precisam, e voltar ao meu próprio acesso depois que ele caiu. Tranquilo, viu? Como é um caso bem específico, né? Vamos tratar em um foco mais separado. E aí eu vou pedir que o Toninho dá uma passada aqui nos outros 2 tópicos aqui mais gerais, a gente aproveitar o tempo, né? E pegar as dúvidas que são mais comuns, tá, Maria? É muito importante pedir essa ajuda para vocês, mas sigam aí, depois a gente tenta de outra maneira, tá, Joia? Obrigada, gente. Nós vamos resolver, pode deixar.
Tá, joia, obrigada. Então, só voltando isso, o encerramento da habilitação. Isso aqui é interessante, ocorre, inclusive agora são rotinas tanto do CIAP como do CIGEP, era anteriormente só do CIAP, o CIGEP também já entrou nessa. Então, quando o usuário tem a atualização de cadastro ou alguma atualização específica dentro do CIAP, né, automaticamente é encerrada a habilitação dele. Né? Registro de ocorrência de exclusão, vários tipos de exclusão, registro de ocorrência de aposentadoria, registro de ocorrência de modificação funcional, registro de modificação de unidade organizacional de exercício do servidor, registro de ocorrência em razão de exoneração, demissão, destituição, dispensa, falecimento, pode incluir muita coisa. Então, são situações que automaticamente excluem a habilitação, né? Derruba a habilitação do usuário. Porque numa fase inicial de gestão de habilitações, lá dentro do Sem Rede e do próprio CIAP, não existia isso. Então era um problema tremendo, assim. Para os cadastradores, imagina, né, vamos supor, vou dar um exemplo do Exército, aqui, Exército, Comando do Exército, por exemplo, acho que tem mais de 1000 usuários. Né? Vamos supor que o cadastrador, toda vez que um usuário deles, né, do sistema saísse, mudasse de lotação, ele tivesse que ir lá fazer a exclusão e tal, fazer o controle disso. É muito complicado. Então, nós criamos essa rotina, né, de automaticamente, o servidor foi removido, nova lotação, novo exercício, ou teve a reforma administrativa, enfim, cai a habilitação. Então, os cadastradores, né, refazem a habilitação, reincluem, né, tanto o CIAP, o CIGEP, né, SIGAC também cai, né, dos cadastradores. Aí, nesse caso, a gente refaz a habilitação dos cadastradores. Mas isso é uma questão pontual. Muita gente não sabia, mas atualizações dentro do cadastro CIAP fazem encerramento, fazem a exclusão da habilitação do usuário. Tá? Aí vocês ficam sabendo. E muita gente às vezes não entendia. Pô, eu habilitei ontem e hoje caiu, já não está funcionando a minha habilitação. Às vezes ele foi nomeado para uma função ou exonerado também, dispensado, enfim. E automaticamente o sistema vai lá, faz a leitura e exclui a habilitação dentro do CIAP, ou do CIGEP também. Tá? Então, basicamente é isso, assim, algumas rotinas dentro aí do CIAP, né, que vão influenciar depois a interligação com o rede, depois o próprio CIGEP também, e o SIGAC, né, já de segurança e também de um facilitador, né, para situações, mesmo assim, internas do órgão, né, ou do sistema, do próprio sistema, para a melhor gestão, não deixar isso. Antes era uma gestão manual, era uma loucura. Né? Os cadastradores não conseguiam realmente fazer esse controle, uma coisa muito complicada. Então, basicamente, inicialmente é isso. Muito bem. Agora a gente vai para um momento que é justamente enquanto isso, Antônio e Jefferson, vocês foram recebendo as dúvidas que foram colocadas no chat, né? Quais foram as principais dúvidas que vocês receberam? E se vocês puderem fazer um bate-bola, um pergunta, o outro responde, que eu acho que a gente consegue atender todo mundo. Ok, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui qual que eu mando. Tem muita dúvida aí do CIAP Saúde, né? O nosso módulo do CIAS, que atende os CIAs. Queria propor, então, a gente inverter nossa agenda, que a gente deixou os CIAs por último. Acho que a gente pode fazer uma inversão. Para o próximo plantão de dúvidas, a gente tratar exclusivo os CIAs, que estou vendo que tem bastante dúvida. Isso. A gente faz essa inversão aí para poder atender vocês melhor. Qual a habilitação que o servidor deve estar cadastrado para homologar férias? O chefe, como é que o chefe pode ir lá no CIAP.net homologar férias? Qual o perfil que ele precisa? Então, normalmente o que ocorre? Existem 3 perfis para o CIAP.net, né? Tem o WebFérias, o WebFero Pag e o WebFero Org. Né?
nesses 3 perfis, tranquilos, de acordo com a situação. Se for um gestor, um nível maior, enfim, um órgão, pode dar web férias para ele, não há problema. Um nível órgão mais operacionais. Ou, em específico, um gestor de UPAG também, que também é bem amplo, né, essa situação, com nível também órgão operacionais, ou pode ser unidade pagadora operacionais também, os dois, aceita as 2 situações. E vai depender de quem é a particularidade- pessoa, né? Se é o chefe, Isso. é o final org. Se é o cara da UPAG, é o final UPAG. Seria isso, né? E exatamente. E a particularidade é o perfil web.org. Esse aí é interessantíssimo. Esse foi feito exclusivamente para usuários, servidores fora das áreas de gestão de pessoas. Tá? Esse perfil é o único que ele tem o privilégio de acessar o SIAP só com CPF sem o token, sem o certificado digital. Mas desde que tenha apenas o perfil web.org. Tá? Por quê? O pessoal da logística, eu dou o exemplo lá só da Inspetoria da Receita Federal em Porto Seguro, o pior lugar do mundo para trabalhar. Né? Aí tem um servidor lá, trabalha lá na Inspetoria da Receita, em Porto Seguro, e foi designado lá para fazer a homologação de férias dos servidores lá locais. Né? Mas ele não acessa os demais módulos do SEAP. Então, para que ele precisa de mais perfis, mais acesso, enfim. Ele não é operacional de sistemas de gestão de pessoas. Então, ele precisa só fazer a homologação de férias dos servidores da unidade dele. Então, o que foi feito? Nós criamos o perfil web.org, especificamente, você só precisa ter esse perfil. Se tiver 2 perfis, 1 mais 1, por exemplo, já precisa do certificado digital. Se não, basta só o CPF e a senha do senha-rede. Acessa lá como usuário, CPF e senha. Aí ele vai lá e faz a homologação dos usuários. Isso são basicamente para os servidores de outras áreas fora da gestão de pessoas. Né? Esses servidores sempre reclamam, minha habilitação caiu. Pois não? Eu queria só complementar a questão de homologação de férias, porque eu não sei se todos conhecem, né? Hoje a gente tem o CIGEP Gestor, que é aquele aplicativo que o próprio chefe, a chefia do servidor, pode homologar, né? Então, que não necessariamente ele precisa ter uma habilitação para fazer, tá? Eu sei que alguns órgãos não tinham esse conhecimento e em breve esse aplicativo, né? Essas funcionalidades vão ser absorvidas também pelo SOGOV, tá? Lembrando que é a senha específica de senha-rede, né? Que o chefe, normalmente o chefe das unidades administrativas não está acostumado a usar senha-rede. Tem o senha do SIGAC, que é o que eles mais têm. Aí o cadastrador precisa fazer chegar junto aí para poder passar essa senha. É uma senha que também expira constantemente, a cada 90 dias, se não me engano, né, Toninho? 30 dias. Né? Cada 30 dias. 30 dias, tá mesmo. Na verdade, aí o web.org hoje, claro, vai ter pelo SOGOV, né, a homologação pelo chefe, mas, em geral, muitos chefes delegam, né, essas situações em áreas, né, em área de logística, outras áreas afins, fora, né, às vezes ele não tem tempo mesmo, delega para outras pessoas realizar. Ou ele realmente quer fazer a homologação, legal. Tem essas opções ainda para se fazer. Só para pontuar essa questão do web.org. Vamos aqui para a dúvida da Ivonete. O que fazer quando aparece a mensagem você não está autorizado a atualizar os dados dessa org? Isso seria no eOrg? Ou será que, Ivonete, você pudesse manifestar aí? Em geral, essa crítica é do SIAP mesmo. SIAP. Em geral, essa crítica do SIAP pode ser pelo nível, dá muito em cima do nível org e org subordinadas. Né? Porque, às vezes, com a estrutura do órgão é grande, uma estrutura muito grande, tipo o Ministério da Economia, por exemplo, um usuário, por exemplo, da PGFN, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda. Ele está habilitado num nível dentro de uma org lá da PGFN, às vezes é uma org subordinada, e ele não consegue acessar os dados de usuários, ou atualizar dados de usuários de uma unidade superior, às vezes, na estrutura de orgs, né?
lá dentro da própria Procuradoria. Então, vai dar esse tipo de crítica. Isso dá para qualquer nível org, nível PAG, enfim. Eu fiquei na dúvida, tá, Ivonete, do que viu, Toninho, se ela está querendo alterar na org, né? Porque se for alterar o dado da org, hoje não é feito mais no CIAP, não. Tem que ser feito ali pelo EORG ou no CIORG, tá? Então, se for esse tipo de alteração de algum dado respectivo da org. Assim, mas independente dessa questão do responsável, ou mesmo da estrutura feita, já não é org. Mas, assim, a habilitação ainda feita no senha-rede, por exemplo, se eu dou um nível org para um usuário, né? Ele vai na org, ele está habilitado na org 1, e, de repente, o usuário, o servidor que ele está tentando fazer a atualização, está na org 2. Aí vai vir essa crítica. Essa crítica aí vai vir pontual pelo sistema. Você não tem a autorização de acesso para alterar dados dessa org, nessa org, alguma coisa nesse sentido. Né? É mais assim, para realmente segregar a função. Essa é a função. Quem está naquele nível, tem um nível maior que pode, por exemplo, tem um nível PAG que engloba todas essas unidades organizacionais, ele vai poder tranquilo. Ele não vai poder fazer além do nível, por exemplo, operacional dele, nesse sentido. Vamos aqui, então, próximo, o André fez uma pergunta aqui, se existe algum manual do senha-rede relacionando o perfil, transação e a descrição dessa transação. A gente está com várias outras frentes aí, né, Toninho? Poder atualizar esses manuais, disponibilizar treinamento. Exato. Nós temos um manual, vamos atualizá-lo e disponibilizá-lo dentro da mais atualizado possível em breve para vocês. Essa é a nossa promessa. Isso, estamos aqui trabalhando para isso, para atualizar os manuais, ter todo esse descritivo lá de perfil, transações, e em breve vai estar disponível no portal do servidor. E outra frente aí também, a gente está vendo os treinamentos, como é que a gente vai fazer, se vai ser lá na ENAP, no mesmo modelo que já tem hoje, o EAD da folha e do cadastro, a gente também tem um EAD lá do cadastrador parcial. Várias outras iniciativas aí que a gente está estruturando para poder atender. Pessoal, bastante pedindo aí os slides, sim, eles vão ser disponibilizados. Vamos ver aí com a Thalita como é que a gente vai encaminhá-lo. O Yuri também perguntou a mesma coisa, relacionamento do perfil, acho que entendi que é isso, né? Perfil com descrição, com transação, não está respondido. Todo mundo pedindo slide, deixa eu ver se acho mais alguma aqui. Existe algum histórico da habilitação, Toninho? Onde é que o cadastrador parcial consegue ver o histórico lá do que foi feito, as logs, os logs? Tem sim, no senha-rede e também dentro do CIAP. Né? No senha-rede é um pouco mais, digamos assim, mais complicado, sim, mas você pode recuperar perfis do usuário, mas ele não guarda um histórico. No senha-rede é uma parte ruim dele. Você talvez vai conseguir, talvez no extrator. No extrator depois eu vou verificar, vou confirmar isso aí, mas ele não guarda o histórico quando o usuário perde a habilitação dele, é excluído. Ele só vai mostrar realmente quando ele está ativo, né? Nesse sentido. E pela log, tem a log lá do senha-rede, não é muito legal assim, a parte visual, e tem a log dentro do ADECOLOG, lá dentro do CIAP, né? Vai aparecer todas as operações realizadas, inclusive pelo cadastrador parcial, tá? Não só de atualizações do CIAP, aparece o cadastrador parcial, o cadastrador geral, tudo que é feito no senha-rede fica gravado em log, tanto no senha-rede como no CIAP, lá no perfil, lá no módulo Administ, né? E nessa transição ADECOLOG. Mas aí depois a gente mostra mais e no SIGAC é bem mais intuitivo, que aparece o botãozinho lá onde consegue consultar. Lembrando também que a gente está copiando todas essas perguntas e junto com o slide também vai tudo respondido. O que não for respondido hoje, a gente vai fazer um documento
dúvidas que estão no chat, vamos respondê-las e encaminhar para vocês. Outra pergunta aqui do Daniel. Prezados, o servidor que é gestor setorial de acesso também pode ter acesso como operador da OPAG, ou mesmo ter acesso como gestor homologador? Não pode. Não, homologador pode. A gente entra na situação de como a gente não mostramos ainda a política de segregação de funções. É bom vocês lerem na portaria 236, também tem na norma de execução número 1, 2006, é bem detalhado, apesar de estar revogado pela portaria, mas ali também traz um indicador legal, assim, para vocês entenderem essa questão. E tem a nossa regra inicial do CIAP sempre foi essa: quem habilita não opera, ou seja, quem é habilitador, cadastrador, não pode ser operacional ao mesmo tempo. O que ele pode fazer? Algumas situações, por exemplo, se o cadastrador tem o perfil gestor RH, e o nível dele já é órgão operacionais, mas administrador de tabelas, né, ele pode fazer a homologação e atualizar algumas tabelas, poucas tabelas lá dentro do CIAP. É o máximo que pode fazer, como um gestor de RH, né, que tem esse nível órgão mais operacionais. As demais funções de atualização, lançamento em folha, movimentação financeira, pode ser feito? Não pode. Né? Aí tem a política restritiva, né? Que é habilitador, quem é cadastrador, não pode ser operador operacional. Certinho. Pensando naquela ideia, né? Se o cara ele se habilita, como ele é um cadastrador, ele vai se habilitar, ele vai poder fazer tudo, ele vai poder homologar, ele vai poder fazer o lançamento, e aí fica bem sensível ao sistema. E aí a gente tendo essa vedação aí, vai precisar de um segundo par lá para poder validar essa ação. Ele não vai poder simplesmente fazer o que bem entende dentro do sistema. Exato. É por segurança mesmo. Muito bem. A gente está com algumas outras perguntas aqui, só que a gente está se conduzindo aqui já para o horário que a gente tinha determinado. Vocês acreditam que a gente já conseguiu trazer as principais informações do Senha Rede, ou vocês querem estender mais um pouquinho? Eu queria fazer uma pergunta. Que o Toninho aqui estão disponíveis. Jair do FNDE. Pois não, Jair. É só assim, se vocês não têm o pensamento, já que a terceirização é uma realidade dentro do serviço público, e como o sistema CIAP ele é todo logado, né, toda a movimentação feita no sistema, ele é acompanhada pelo registro do CPF da pessoa que está utilizando o sistema, não seria mais inteligente permitir o cadastramento dessas pessoas terceirizadas, ao invés de tê-las trabalhando com senhas de chefes? Ok, acho que Fiuza, fica à vontade. Isso. Essa é uma questão que volta e meia, tá, gente, vem à tona, né, essa discussão. A nossa equipe de segurança tem avaliado. Não é tão trivial, sim, né? Não é só a questão de ter o log de acesso, né, e registrar, mas tem toda a questão de responsabilização também, o vínculo, como alcançar essas pessoas, né? Às vezes a pessoa é uma terceirizada, então o vínculo é com outra empresa. Então tem várias questões, mas assim, é um assunto que está sendo tratado aqui junto à nossa área de regulamentação e nossa área de segurança, tá bom? Entendi. Inclusive, só complementando, viu, Fiuza? Pela portaria 236, o terceirizado não pode ser usuário do CIAP. Exatamente. Então, hoje não é permitido, mas volta e meia, como já colocou aí do IBGE, alguns órgãos questionam, não, até hoje a gente está terceirizado, então é um questionamento recorrente, mas realmente assim, não é trivial, né? Não é simplesmente a gente tem um log de acesso, então pode permitir. Tem alguns aspectos que são envolvidos. Então, é uma discussão que é pertinente, mas não está definido ainda, tá? Eu pergunto mais em função mesmo da questão criminal, né? Porque não importa se é servidor público, não é servidor público, se um crime é cometido, ele está vinculado a um CPF e não faz diferença de ser
vamos dizer, investigado por ser ou por não ser servidor público. Acaba que, por exemplo, eu não tenho cargo de chefia, mas eu não permitiria que uma outra pessoa atuasse com o meu CPF. Aí gera um complicador, porque com o volume de servidor que hoje é baixo, né? E a gente tem muitos terceirizados diversificados em várias áreas, acaba se tornando um complicador, entendeu? Mas nesse pensamento, assim. Eu entendo, isso não é trivial, né? E reforçando, né, o compartilhamento de senha, assim, é proibido, assim, fere todos os normativos de segurança, assim, a pessoa, né, ou a chefia que tem essa prática, ela também tem que ter ciência das consequências que isso pode incorrer caso tenha alguma fraude, alguma questão de segurança. Off-corte, né? Mas isso ocorre, vamos dizer, né? Mas é isso, tranquilo, entendi. O próprio TCU hoje não permite, né? Uma série de atores, né, digamos assim, que podem acessar o SEAP. É o que está na portaria 236. Okay. Vamos aqui para a dúvida da Senira. Se ela tiver aí, puder explicar melhor, que eu li aqui. Estamos com problemas de acesso aos servidores no CIGEP, WebFair.org, operacional. Sou cadastradora parcial. Está certo esse procedimento? Os gestores têm que ter acesso para o lançamento de férias. Isso, os gestores têm acesso para a homologação, né? Quem lança as férias é o próprio servidor. Se a Senira tiver aí para poder esclarecer um pouquinho, pode abrir o microfone, que não ficou muito claro a dúvida, não. E lembrando também, né, que a chefia pode homologar férias, né, lá pelo CIGEP gestor. Então, nesse caso, ele nem precisaria de ter acesso ao CIGEP, não. Isso, a forma mais fácil vai ser via CIGEP aplicativo. E chegando aí no Solgov, como o Fiuza já adiantou, também vai estar no Solgov Web, que as funcionalidades vão estar sendo espelhadas lá, e aí não será mais necessário o gestor homologar pelo SIAP. Senira, você está aí para poder explicar a necessidade? Senão vamos para o próximo. Ela não está aqui. Ou pelo menos está com ela. Ela está aqui, mas está com o áudio, está no Google. A Senira está conversando no chat. Senira, pode abrir o microfone. Abre, é que eu ainda estou lá em cima do chat, vendo as perguntas mais... Não estou vendo as últimas ainda. Ela está sem áudio. Fernanda pedindo aqui que seja disponibilizado um lugar específico todas as instruções de interesse do cadastro parcial, como, por exemplo, comunica, portaria, manual, dentre outros, considerando que a maioria das designações de tal função são efetuadas sem treinamentos. E temos que nos virar nos 30. Concordamos, Fernando. Temos que dar uma organizada aí nessa informação. É um dos nossos objetivos aqui. Organizar, centralizar, trazer cursos. Está no nosso radar aqui para a gente poder trazer essa facilidade para vocês. Aqui o Gilvan também perguntando sobre manuais que têm definição básica, sim, vamos disponibilizar para vocês. Ok, a Nina fez uma pergunta aqui. Como habilitar o servidor na transação serial CRI, TRH e CD, AN, CRI, TRH? Quais as opções assinaladas na habilitação? O que foi orientado para selecionar nos parâmetros? CDAO CRIP e CDAN, CDAO e CDAN. Tem um perfil, depois eu verifico, tem um perfil CDAO PSCrit, né, para não criticar dados de pensionista. Oi? Né, provavelmente essa daí deve estar lá dentro. Também só acho o perfil depois, especificamente. Então, o cadastrador tem que ter esse perfil, PSCrit, né, e o CDAO CRIT, não sei se está dentro também desse perfil. Depois eu repero, vejo isso aí direitinho. Tá? E o nível operacional, nível de unidade pagadora, mas operacionais. Que eu acho que alguém estava tentando falar, era... Senira, era você? Pode abrir o microfone aí novamente.
A Senira está sem áudio. Ela não consegue falar por aqui. Oi, oi. Oi. Oi, estamos ouvindo, Senira, pode falar. Tá ouvindo? Eu não consigo nunca falar aqui. É o seguinte, esse problema nosso aí da ANM, a gente está querendo dar acesso aos gestores para terem acesso às férias dos servidores. Então, tá não é um problema. Então, a gente está dando acesso nesse... Como é que é, Antônio? Antônio, eu falo sempre com o Antônio, mas o EBFO e operacionais. E não é assim, então a gente não tem como dar acesso, é isso? Você quer ter uma consulta férias, né? Eles têm que consultar, eles são responsáveis agora pelas férias. Eles têm que fazer o lançamento dos servidores, entendeu? Cada gestor tem a sua área. Então, eles têm que ter esse acesso. A gente não está conseguindo de jeito nenhum. Mais indicado realmente é pelo aplicativo, pelo CIGEP Mobile, CIGEP Gestor no celular. Esse ele consegue ver, mas aí a gente tem uma premissa que é fundamental, é que as órgãos estarem todas organizadas, né? Os servidores estão todos ali dentro da sua caixinha, com o chefe ali como responsável por aquela órgão, autoridade. Aí sim vai conseguir, que tem muitas unidades aí que o servidor está em uma distinta, uma órgão distinta, e realmente o chefe não vai conseguir ter essa visão. Isso é importante, primeiro, organizar a estrutura. A estrutura estando organizada, o perfil vai funcionar direitinho. Entendi. Então, por enquanto, não vamos poder dar acesso a eles. Não é isso? Pode, se a estrutura não estiver organizada, o servidor não estiver abaixo do gestor, ele não vai conseguir. Aí ele vai ter que ter um perfil maior de UPAI, que ele vai poder ver toda a UPAI. E quem que faz esse perfil? É o Antônio? Não, o cadastrador. O cadastrador mesmo? A gente habilita, por exemplo. O próprio cadastrador. Se o gestor ele não estiver na unidade, como autoridade da unidade lá de exercício certinho da org, mesmo ele não vai conseguir nem no Folgog, em lugar nenhum. Né? E aí, o que ocorre? Além dele estar certinho o cadastro dele lá dentro do CEAP, né? Reconhecido como autoridade, dentro da unidade de exercício lá certinho, e os servidores também, né? Aí ele consegue homologar normalmente, tendo um dos perfis, o WebFérias, o WebFero Pag ou o WebFero Org. Ou os três, não há problema em ter. O que ocorre em muitos órgãos que eles conseguem, eles dão um nível mais alto, por exemplo, nível órgão. Não, mas às vezes eu só preciso de dar um nível org para um determinado gestor. Mas aí, desde que todos estejam dentro da unidade de exercício, certinho lá dentro do órgão, todas as estruturas dentro da estrutura correta atual do órgão, todo mundo ali acertado, perfeito, ele vai conseguir homologar numa boa. Senão vai ter que ter um nível de acesso mais elevado. O que vai ajudar a gente hoje em dia? Principalmente está ajudando aqui no Ministério da Economia, né? Antigo planejamento, né? É o VISP, né? É o CISREF. Vamos estar colocando todo mundo no devido lugar, na sua localização de exercício real, né? Então isso vai ajudar muito a homologação de férias dentro do CEAP, por incrível que pareça. Você fala, por exemplo, as regionais da ANM, cada um do seu lugar, você está falando? Colocar... Toda a estrutura. No Ministério é secretaria, embaixo tem o departamento, coordenação geral, coordenação, divisão. Então, é ter todas as caixinhas certinhas, com hierarquia, e o servidor dentro da sua caixinha, como se fosse o grande organograma. Isso aí é a função do EORG, fazer todas essas caixinhas, e aí o servidor, você associar o servidor certinho naquela caixinha que ele está, no chefe correto, e aí isso principalmente para quem está utilizando o CISREF, né? Isso é fundamental, porque o chefe também homologa as férias no CISREF. Então, se o cara não estiver ali debaixo do guarda-chuva dele, da unidade do chefe, ele não vai conseguir homologar. Então, é fundamental a gente ter o cadastro sempre em dia para que várias dessas funcionalidades que a gente tem possam funcionar perfeitamente. Entendi. Tá bem. Agora acho que eu entendi. Tá certo, então agradeço, viu? Carla, obrigada. com a palavra. Eu queria complementar o que a Senira, né, estava falando, né? O que acontece com o EORG agora e as definições de autoridade, e também com a exclusão das
das unidades informais, algumas unidades formais ficaram inchadas, né? Porque os informais passaram para a hierarquia imediatamente superior. Então, aqui na nossa universidade, eu sou da UFRJ, o que acontece é que, por exemplo, os diretores das unidades estão recebendo muitos pedidos de homologação de férias, né? E quem costuma homologar é o departamento pessoal daquela unidade, que tem a habilitação, né? E isso nós temos nos encontrado com a equipe do EORG às terças e quintas, e nós já até solicitamos para eles que tivesse uma opção do gestor não ter, ou do diretor da unidade, né, do gestor daquela org, não receber a informação sobre as férias. Porque, como eles estão agora com uma quantidade muito grande por causa das eliminações das unidades informais, eles recebem milhares de e-mails sobre as férias, né? Então, só que ainda assim, o departamento pessoal continua podendo homologar, né? E só que a gente não consegue tirar esse monte de mensagens que o gestor recebe, né? A equipe responsável pelo EORG, né, que fala às terças e quintas com a gente, eles iriam colocar essa atividade em fila de produção, né? Para que haja uma opção de se dizer não desejo receber os pedidos de homologação, o e-mail, né? A pessoa vai poder continuar homologando, mas não vai receber os e-mails, né? Então, eu acho que é isso que a Semira deve estar, o órgão dela também deve ter sentido, né? A gente não consegue ter acesso, né? Eu dou a permissão e não consigo, a gente não consegue que eles façam, né? Esse tipo tem esse tipo de acesso. Estou achando dificuldade nisso aí. Então, a gente está trabalhando à toa. A gente dá o acesso e as pessoas não têm acesso, os servidores. Entendeu? É isso. Aqui a gente consegue dar o acesso. A gente consegue dar o acesso, só que a gente não consegue tirar esse monte de mensagens. Ah, tá. Eu não sei, Antônio, você poderia saber, falar para a gente o que acontece? É porque aqui o acesso eu não consigo, é pior ainda, eu não estou conseguindo dar acesso. A gente bota, por exemplo, a pessoa não está habilitada em nada. Eu coloquei esse FerroWorld agora, mais operacionais. Aí, quando a gente acha que vai conseguir a solução, não dá, eles não conseguem acesso. Engraçado, né? Deveria. Então, aí é um problema da estrutura, né? Realmente da estrutura, onde a solução nossa da parte de habilitação é a ampliação da habilitação, um nível maior, um nível PAG, nível órgão, enfim, por enquanto. Aí a questão do pessoal do módulo, do EORG, eles estão ajustando, acho que né? vai nos ajudar também, assim, né? Porque tudo, esse módulo de homologação de férias depende fatalmente todo mundo estar devidamente nas suas localizações de exercício adequadas, né? Sim. Da estrutura mesmo de ordem. Tá. Eu vou até verificar isso. Lembrando que ele não precisa de perfil para acessar o aplicativo. Para o aplicativo não precisa. Mas para homologar as férias e ver via web é no SIAPnet. O gestor vai ter que entrar no SIAPnet com a senha rede e fazer o login lá no SIAPnet, no mesmo módulo órgão onde os gestores de RH entram. Pode ser que esteja entrando no lugar errado também. Não é só dar a permissão no SIAP, não? Sim, dá a permissão, mas ele tem que entrar no SIAPnet para poder verificar as férias e homologar. Mas aí já é mais complicado, não é não? É mais complicado, por isso que a gente orienta utilizar o aplicativo para o celular. O aplicativo não precisa de nenhuma intervenção do cadastrador para liberar perfil. A coordenadora está escutando também a nossa conversa, tá bom. Assim, desde que o cadastro do coordenador esteja no lugar certo também. Isso, essa é uma premissa. Né? Tá certo. Tá bom, então. Obrigada. Pessoal, eu sei que está todo mundo super ansioso para poder atender todos os questionamentos. Só que a gente precisa ir se conduzindo para o final desse momento. A gente reservou um tempinho. Eu acho que o Antônio, o Jefferson já entenderam que a gente vai ter que ampliar um pouquinho esse espaço, né?
para a gente poder fazer essas intervenções com vocês. Nós vamos agora, vou reforçar com vocês que todas as perguntas que foram colocadas no chat, de cunho geral, claro, a gente vai fazer, elas vão compor o FAQ, tá? As questões mais específicas, a gente pede que sejam também registradas na Central CIPEC para a gente poder fazer o acompanhamento de demandas mesmo, quantidade e fluxo, tá? E até para vocês poderem trazer todas as informações que precisam ser colocadas para a gente poder fazer os atendimentos mais particulares, tá certo? Sem contar que vocês sabem que a gente tem o contato do Fiuza para tudo, né, Fiuza? Todo mundo conhece o Antônio, o Fiuza, o Jefferson. Então, assim, a gente não pode fugir da Central CIPEC para poder fazer esse acompanhamento de demandas aí, até para poder ter prazo, para a gente poder fazer a resposta mais adequada, tá? É por isso que a gente se faz valer. Lá a gente tem um grupo executor específico para atendimento de senha. Então, quem vai responder são essas pessoas que estão aqui conversando com vocês, tá certo? É importante a gente fazer esse atendimento de demandas por lá, tá? Então, a gente está se conduzindo aqui para o final. Eu vou dar a palavra para o Antônio, para o Fiuza, para o Jefferson, para eles irem finalizando, tá bom? Jefferson, se você sentir à vontade, já pode compartilhar aquele PDF da apresentação por aqui mesmo, para poder alcançar logo o público que está aqui, mas eu também não vou deixar de passar para as pessoas junto com o link, tá? Quando a gente disponibilizar o link, a gente vai disponibilizar também essa apresentação. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Thalita. Só você quer agradecer a todos, né? Também a participação. Vamos pegar aqui todas essas dúvidas, né? Nos comprometemos a responder e vamos disponibilizar aí nos dúvidas frequentes. Como o Jefferson comentou, nós estamos com algumas iniciativas aqui dentro da área, né? Que é atualizar os manuais. Estamos estruturando aí um curso, né? Para quem a gente sabe que tem uma rotatividade grande aí dos cadastradores, então chegam pessoas novas, então o curso eu acho que é muito relevante para isso, então o Toninho aqui está organizando, a gente vai estar disponibilizando algumas turmas, seja na modalidade aqui mais interativa, seja num curso estruturado via EAD lá na ENAP, tá bom? Reforçamos também essa importância, né, na Central CIPEC, então caso algum chamado não tenha sido respondido de forma adequada ou não atendeu, vocês têm nossos contatos, né? Mas indiquem quais foram esses chamados, que aí nós conseguimos recuperar o histórico, conseguimos aprimorar os scripts de atendimento, né? Eventualmente, eles são respondidos de alguma maneira porque foram filtrados de forma equivocada. Então, e aí os casos muito específicos, né? Como a Priscila trouxe aqui, que eventualmente envolve também entender a aplicação, eventualmente tem algum erro, aqui nós vamos procurar fazer esse meio de campo, que acho que o mais importante é a gente buscar uma solução, né? E não simplesmente dizer que o problema não é a habilitação, tá? Então, nós vamos atuar, eu acho que nosso compromisso aqui como SGP é tentar, na medida do possível, atender, né, as necessidades de vocês, tá bom? Obrigado. E reforçamos a importância dos próximos encontros, e se forem necessário, né, a gente entender que não conseguimos atender todas as perguntas ou os temas, nós vamos abrir novas oportunidades aqui para a gente estar debatendo, tá bom? Obrigado. Muito bem, é isso aí, pessoal. Então, a gente tem aqui... Antônio, quer dar tchau? Jefferson? Eu só colocar uma questão, assim, complementando o Fiuza, né, também o Jefferson, que algumas situações, às vezes, de habilitação, normalmente, por exemplo, quando a gente for falar de CIA é algo complexo, como a gente falou da Priscila, né? A Priscila colocou uma situação interessante. A gente tem a habilitação, a gente faz a habilitação, por exemplo, cadastro parcial, dá lá um perfil, saúde perigo, mais nível, e às vezes não está funcionando, às vezes uma interface entre o CEAP.net órgão, o portal CIAS, enfim, ou já lá até já dentro do SOGOV, alguma coisa na rotina pode não estar funcionando. Isso aí a gente vai fazer a investigação. A configuração da transação está correta, ou seja, o nível, unidade pagadora, operacionais, mais o perfil saúde perigo. Beleza, é isso que o cadastrador tem que fazer. Não está funcionando por algum motivo, por
ser também uma funcionalidade nova, uma rotina nova. Aí a gente tem que ver, inclusive, em conjunto com a gestão do CIAS, junto com a Elga, enfim, a gente fazer os testes e sanar o problema. Tá? Basicamente é isso. Aqui, hoje, por exemplo, Thalita talvez não conhecesse, e outros também não tinham a noção da dimensão. O que foi apresentado aqui não é nem 1%, 1% talvez dos problemas que a gente encontra na Central CIGEP e em outros canais também. É só uma parte, né? Tem gente, realmente, pessoas aqui que poderia ficar até o final da tarde. A gente ia aparecer com muito mais dúvidas, muito mais situações novas aí para trabalhar. Mas com o tempo a gente vai atendendo a todos aí da melhor forma possível. Acho que foi válido aí. Eu agradeço aí a presença de todos aí. Muito bem. Jefferson, se você não tiver alguma coisa para compartilhar com a gente aí, a gente vai dar um fim aqui nessa gravação, inclusive tá com você a bola, né? Mas eu agradeço também a participação de vocês também, Antônio, Fiuza, Jefferson, pode falar também, querido. Ok, não é só agradecer também, e dia 15 estamos de volta aí para continuar a nossa jornada. Exatamente, a gente não pode deixar para trás. Dia 15 a gente vai ter esse evento pela manhã, de 11 a meio-dia, mas eu acho que a gente vai ter que antecipar para 10h30, hein? Para a gente poder ter uma amplitude maior, né? Para 10h30, de 10h30 a meio-dia, tá certo? Então, eu agradeço a participação de vocês todos, vocês estão liberados agora, os links vão chegar para vocês, pode chegar por Comunica, pode chegar pelos gestores, que a gente tem contato direto, eles passam para vocês, tá certo? O link dessa gravação. E a FAQ vocês vão encontrar lá na central de conteúdo de cadastrador parcial dentro do portal do servidor, tá certo? E, não sei onde é, você coloca lá no portal do servidor cadastrador parcial que vai aparecer para você a central de conteúdo, que é justamente a página que a gente vai disponibilizar, muito provavelmente, muitas dessas coisas. Eu tenho até uma sugestão para vocês, talvez a gente consiga disponibilizar de um modo mais fechado na Central IT, né? Naquele acesso da Central IT, talvez a gente consiga acessar, colocar lá mais material focado para eles. Tá bom? Certinho, gente? Então, até o próximo encontro com cadastradores parciais, dia 15. A gente vai antecipar aí a informação, mas eu acho que vai ser de 10h30 a meio-dia para a gente poder alcançar vocês, tá certo? Tenham uma boa tarde, um bom final um restinho de semana aí e se cuidem.